Mulheres Invisíveis é um banco de imagens das mulheres que a publicidade não mostra, com todas as suas cores, com todas as suas texturas. Esse é mais um passo no nosso compromisso de fazer uma comunicação mais honesta e real. E eu estou muito grata por ter tido essa oportunidade de fazer um projeto que é tão alinhado com o que eu acredito. Sendo uma experiência maravilhosa. Não se nasce mulher. Se torna. Porque toda mulher é a soma das histórias, das descobertas, dos aprendizados, dos exemplos que outras mulheres compartilham com ela. Ser mulher não é um fim. É o próprio movimento. Faça parte do que quiser com Big Frau Movement, nossa linha de roupas íntimas que garante a segurança para toda mulher seguir sempre em frente, compartilhando as suas experiências. Big Frau Movement. Se estamos juntas, estamos seguras. Nós somos deusas. Sororidade é poder. E eu quero ver você crescer. Sororidade é poder. Acabei de fazer um pedido no Burger King. Deu 267 anos para entregar. Como eu não sabia disso? Espalhe essa mensagem nas redes sociais. Vamos juntos fazer do mundo um lugar mais justo e igualitário. Confira a coleção exclusiva em seda Intimissimi. Olá, muito bem-vinda ao nosso painel. É um prazer estar aqui. Meu nome é Pedro Weingärtner, eu vou moderar esse painel aqui e a gente vai falar sobre tecnologia e inovação, que são os motores da transformação. E eu estou bastante empolgado porque eu vou aprender horrores com as 4 debatedoras que estão aqui, que têm backgrounds super diversos, mas muita experiência nos assuntos que a gente vai falar. Então eu queria dar as boas-vindas aqui para Dani Carvalho. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Já vou passar, elas já vão se apresentar aqui para Andrea Manzano, para Iona Škurmik e para Tatiana Papais. E sejam muito bem-vindas. E eu vou pedir agora para vocês se apresentarem. Vou pedir aqui para Dani começar se apresentando. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. É uma honra estar participando desse evento com vocês. Eu sou a Dani Carvalho, eu sou empreendedora. Eu acredito que educação, tecnologia e empreendedorismo podem mudar a vida das pessoas para melhor. E é por isso que eu venho trabalhando desde 2010 fomentando inovação e empreendedorismo digital. Hoje eu estou como CEO do Orb Conecta, que é o maior hub de inovação de Minas Gerais e está localizado em Belo Horizonte. Andrea. Olá, Andrea Manzano. Eu tenho uma história de mais de 30 anos em tecnologia, trabalhei nas grandes de tecnologia do mundo e há 8 anos eu mudei para a área de educação, onde eu decidi seguir os meus propósitos pessoais, juntando aí com a minha carreira, e hoje eu sou presidente da Emeritus, uma empresa que tem uma plataforma tecnológica que desenvolve plataforma para as grandes universidades, as top brands universities do mundo. Legal. E vou passar aqui para as nossas colegas que estão online. Iona, fala um pouquinho de você, por favor. Legal. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Iona Škurnik,
Moro na Califórnia há 9 anos, vim estudar na faculdade de Stanford um mestrado em Educação, Inovação e Tecnologia. E, longa história, eu fundei a Education Journey, que é uma plataforma agregadora de conteúdo para desenvolvimento da força de trabalho. E é um prazer estar aqui. E Tatiana, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Olá. Obrigada pelo convite, também é uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu trabalho como diretora de desenvolvimento do ecossistema de parceiros da Salesforce. Eu tenho 20 anos de experiência profissionais, comecei minha carreira em startup, depois eu passei por grandes empresas de tecnologia, sempre também, o curioso, sempre na fase de startup dessas empresas, né? Então, embora sejam multinacionais consolidadas, na América Latina ainda estavam engatinhando e foi quando eu tive a oportunidade de me juntar aos seus times. Mas hoje aqui na Salesforce trabalhando para crescer o nosso ecossistema de parceiros, porque existe uma oportunidade enorme que eu espero debater com vocês aqui hoje dentro do nosso ecossistema. Muito legal. A gente, obviamente, vamos mergulhar aqui no tema do nosso painel. Eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala de transformação digital, é um conceito bastante amplo, né? Muita gente fala de transformação digital em vários contextos, e eu queria entender aqui de vocês como que vocês entendem isso funcionando na prática. Vocês que estão literalmente nas trincheiras, né, entregando e fazendo essas, enfim, seja com startups, seja em corporações, como é que vocês entendem a transformação digital na prática? Vamos começar aqui com a Dani. O que você acha, Dani? Bom, Pedro, para mim é muito modo de pensar e agir usando tecnologia e dados para a gente melhorar a experiência das pessoas, né, a vida das pessoas no dia a dia. Legal. Sendo bem sucinta. Legal, tecnologia, dados e também a forma de pensar, ou seja, uma questão cultural. E isso não dá para falar de transformação digital sem falar das pessoas, né? Acho que o primeiro drive é como as pessoas se relacionam, se comportam, resolvem seus problemas, e a gente otimiza todos os processos usando tecnologia, né? E um mindset mais digital. Legal, tecnologia como meio. Como meio. E você, André, o que você acha? Eu acho que a gente... eu venho nessa pegada desde sempre, né? Trabalho com tecnologia minha vida toda, e eu vi as coisas acontecerem de maneira muito natural. Então, primeiro sendo fornecedor e depois dentro de casa. E eu acho que é um grande facilitador, exatamente, abrindo canais para quem não imaginava ter este canal. Né? Então, é um canal, por exemplo, quando a gente fala de educação, todas nós aqui somos envolvidas com educação, né? Então, o que a gente pensa na transformação que a gente teve, principalmente nos últimos 2 anos, todo o aceleramento que teve por conta do Covid, né? Quem não pensava digital, automaticamente, obrigatoriamente, passou a pensar no digital, né? Foi forçado, Sim. né? Não, todo mundo acabou se voltando para isso. Sim. E você, Iona, qual que é a sua visão sobre transformação digital? Legal. Eu acho que a transformação digital, ela passa por todos os níveis e todas as funções da empresa, né? Eu acho que é uma modificação de mindset, né? É um modo de pensar que envolve processos, envolve ferramenta, envolve um planejamento estratégico, envolve um ecossistema mesmo, que, por exemplo, alguns pilares importantes de uma transformação digital é foco no consumidor. Eu acho que a gente não vinha trabalhando dessa forma antes de estarmos vivendo essa transformação digital. E aí as grandes companhias que inovaram, que foram muito disruptivas, como a Amazon, por exemplo, trouxe a diferença fundamental que é no crescimento da empresa e na entrega da qualidade do trabalho, quando você tem todo o ecossistema dentro da empresa embedado na transformação digital, por exemplo, com um foco no consumidor. Então, engloba, é multidirecional a transformação digital. Ela não está no departamento de tecnologia ou no departamento de inovação, né? Ela tem que incluir todo mundo para poder trazer todo mundo remar junto e remar para o mesmo lado e saber onde é que está indo. Né? Então, não tem muito... Acho que a transformação digital, ela traz, por exemplo, metodologia ágil, né? E trabalhar em squads. É tão completo que não dá nem para responder como se fosse uma coisa ou outra, né? E eu acho que ela traz, assim, coisas muito bacanas, como, por exemplo, cultura de feedback.
né? Existem pilares, assim, existem exemplos que a gente pode falar sobre a transformação digital, assim. Eu acho que também um trabalho mais horizontal. Claro que você tem, né, squad e times, mas os times estão muito mais interligados e estão muito mais adaptados à mudança, né? Acho que não existe essa coisa de vamos mudar, a gente muda o tempo todo, né? Existe até uma discussão de roadmap de produto, né? Se você deve ter roadmap de produto, porque se você tem foco no consumidor e o consumidor está te dando feedback o tempo todo, você vai fazendo o roadmap de produto a cada interação e iteração com o cliente. Eu queria não tentar ser específica aqui, mas também trazer um pouco de exemplos, mas eu acho que transformação digital é isso, assim, é multidirecional, a empresa inteira, um mindset, uma cultura de aprendizagem. E tem um papel importante da liderança nesse processo, de acordo com o que você está falando, né? Para a gente conseguir fazer escolhas difíceis e priorizar e criar, né? Olha, que nem a Amazon lá, um dos princípios de liderança é a obsessão com o cliente. Isso tem a ver, né, com as escolhas que a gente faz e a energia que os líderes colocam, né? Eu acho que antes de passar para a Tatiana, eu acho que isso é o combustível dessa transformação digital, que na verdade ela acontece o tempo todo, né? São os líderes, porque se você, uma coisa que eu adoro, que eu falo muito no Education Journey, é que um líder bom, do jeito que eu acho, é aquele líder que lidera de todas as direções, de cima para baixo, de baixo para cima e para os lados. Então, esse líder, ele está desenvolvendo a sua equipe, empoderando a equipe para arriscar, para dar feedback. Porque se você não tem essa flexibilidade, né, esse mindset do líder, você não vai conseguir deixar com que a sua equipe te dê feedback. E feedback não é unilateral, por exemplo. Né? E não vai conseguir que a sua equipe arrisque tentando alguma coisa que pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê muito certo. Né? Então, acho que tem um aumento de produtividade atrelado à flexibilidade de tolerância à mudança e mudança de rapidez e o empoderamento do time, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu nesses últimos anos de startups por aí é que time é tudo. Né? Então, se você traz aquele princípio, se você traz uma pessoa melhor do que você para dentro, que é assim que você deve pensar, né? Vamos trazer pessoas melhores do que eu para dentro, que saibam, que são os experts das suas áreas. Como é que eu não vou ouvir o que essa pessoa que eu contratei, que é melhor do que eu, num processo de crescimento? Eu, como líder, devo saber instigar todo mundo a ouvir, a se expor e a ter essa cultura aí de foco no consumidor e feedback e risk-taking, eu acho, né? E aí você caminha para essa cultura saudável de o tempo todo estar incorporando as mudanças. Não acho que é mudança digital, mas são mudanças que a gente deve absorver anualmente, né? Porque acontece tanta coisa, se a gente parar para pensar 1 ano atrás, 3 anos atrás, antes da pandemia. Então, quem tem isso no seu DNA consegue se desenvolver com uma flexibilidade no DNA da empresa. Seja ela uma startup ou uma enterprise, enfim. Perfeito. E Tati, na sua visão, você que está imersa num ecossistema, né? Você é líder de ecossistema, inclusive, dentro de uma empresa que comprou e compra, né, várias empresas, e como que você vê nesse contexto, inclusive com a assimilação na ponta da tecnologia, né, que a gente está colocando? Sim. Bom, para mim, transformação digital na prática é o que aproxima as empresas dos seus clientes, né? Pegando um pouquinho do gancho do que cada um falou. É o processo de utilizar tecnologias digitais para criar, modificar os processos de negócio, cultura, como a Iona falou, né? Experiências do cliente. E toda essa reimaginação é o que a gente acaba chamando de transformação digital, e ela começa e termina em como o negócio pensa e engaja seus clientes com os novos processos tecnológicos, né? Então, na minha visão, é isso. Perfeito. E a gente fala, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala muito sobre startups, né? E startups estão
aí acabam até virando quase que né, uma coisa mítica, né, do que é uma startup e tudo mais. Aí quando o pessoal abre o capô, vê o caos lá, que é escalar uma empresa, criar um negócio e tudo mais. Mas o que vocês, né, eu sei que a Dani está há muito tempo trabalhando com isso, vocês também, algumas de vocês são mentoras, outras investidoras em startups. O que vocês aprenderam com esse mundo? O que esse mundo trouxe para vocês de aprendizado, né? Vamos começar aqui pela Dani. A Dani eu já conheço há muitos anos, acho que há quase 10 anos aí nesse ecossistema, né, Dani? O que você aprendeu? Bom, acho que os empreendedores, eles podem apoiar as grandes empresas, muitas vezes, no processo de mindset, né? Então, como que o empreendedor, ao formar suas startups, eles têm as pessoas como centro do seu negócio. Então, isso muda tudo. Então, se a gente observar as grandes startups, elas estão com o cliente no centro do negócio para resolver todas as demandas deles, né? Tecnologia não é fim, é o meio que as coisas acontecem. Então, independente do mercado que você atua, a tecnologia ela serve para otimizar tempo, acesso, ganhar escala e serve para todos os mercados, né? Então, para mim, esses dois aprendizados aí. Legal. E você, André, o que você aprendeu? Olha, eu não sabia que chamava startup na época, né? Mas eu comecei a trabalhar na Digital Equipment. Quando chegou no Brasil, era uma empresa pequenininha que me falaram assim, olha, a gente está trazendo um negócio para o Brasil e a gente queria te convidar para trabalhar. Depois, Compaq, né? Eu fui para a Compaq também, eles tinham acabado de adquirir o site que era da Johnson, tá trazendo para o Brasil. Então, era uma coisa pequena. E a SAP, eu comecei na SAP no Brasil, numa leva que contrataram 35 consultores em 1997 e era uma startup. Né? E hoje, novamente, eu estou vivendo isso, né? E para mim é uma delícia, porque começar alguma coisa nova, né? É uma grande oportunidade, fazer um lançamento e você desenvolver e ter essa possibilidade de ter ideias novas, né? Então, eu trouxe aqui para a América Latina agora, eu tenho um papel em branco e uma caneta para desenhar uma história. E isso é muito, muito legal, né? A Tati e eu, nós trabalhamos juntas também, né, Tati? Numa startup de telecom há muitos anos, né? Eu vou até abrir um parênteses, que eu tenho que falar da minha alegria de reencontrar a Tati aqui, porque quando a Iona falou, né, que a gente tem que contratar pessoas melhores do que nós, eu tenho muito orgulho, porque eu conheci a Tati, ela era um bebê na carreira, estava começando, e ver hoje, né, essa mulher incrível na Salesforce, então é uma alegria muito grande. Então eu acho assim, você começar coisas novas e montar equipes também, né, hoje eu até falei isso pro meu time, eu gosto de juntar gente melhor que eu sou o trainee dessa geração nova, né, eu estou aprendendo tudo de novo, né. É isso aí, é isso aí. E, bom, e passando para você então, Tati, já que você começou aí junto com o André, como é que você vê, o que você aprendeu nesse mundo das startups? Nossa, aprendizado todo dia, né? Eu vou um pouco mais pela linha da Dani, eu acho que as startups colocam de fato o cliente no centro de tudo, né? E geram inovação, e inovação é um dos valores chaves da Salesforce. A gente reconhece o quanto as startups vivem isso no dia a dia e trazem um valor agregado para o cliente, né? Muitas vezes eles constroem uma propriedade intelectual que endereça uma dor de negócios, né? Startups estão na vanguarda em diversos setores, com profissionais que trabalham para ultrapassar os limites das áreas de tecnologia que a gente conhece. Isso é super inspirador. Então, assim, desde a primeira empresa que eu trabalhei, que foi uma startup, que eu nem vou falar o nome, mas trouxe o Wi-Fi para o Brasil, também não gosto de falar muito assim, porque senão a gente entrega a nossa idade, né? Mas numa época onde não existia device com Wi-Fi embarcado, você tinha que plugar uma plaquinha PCMcia, né? E depois você observar durante a sua carreira profissional a entrada de várias novas tecnologias, como o iPhone, o 3G, todo mundo achava que a empresa ia quebrar porque chegou o 3G, meu Deus, e não, a gente viu que eram tecnologias complementares, né? Então, assim, acho que com startup a gente aprende todo dia e principalmente pensando em colocar o cliente no centro de tudo, porque é ele que vai gerar valor para o negócio. Olha aí de novo, né? Cliente do centro, cliente do centro, está desde o início voltando para esse tema, né? E é uma coisa bizarra, porque quando a gente aprende marketing e tudo mais, a gente fala sobre, basicamente é o conceito principal, né? E, no entanto, a gente não
incorporou isso no dia a dia das empresas. É uma coisa muito curiosa isso, e a gente vê claramente as empresas que colocam se dão melhor, né? Conseguem ir mais rápido e tudo mais. E você, Iona, você que está aí no meio da meca, né, das startups, tá bebendo direto na fonte, o que você aprendeu, o que você aprende aí todo dia convivendo com empreendedores? Eu estava pensando, ouvindo, né, a visão das nossas 3 colegas aqui, e eu acho que para acrescentar, só para não repetir, eu estava pensando em algumas coisas que realmente são muito o dia a dia aqui do Vale, que é muito verdade, acho que todo mundo vai concordar comigo. Resiliência. Acho que para você trabalhar em startup, criar alguma coisa, passar por todas as dificuldades, ali quando você estava falando, me lembrei disso, abrir a caixinha, né, da startup. Tem que ter muita resiliência, porque tem uma verdade, a gente tem muitas, não sabemos do resultado e do futuro, mas tem uma verdade que todo mundo sabe, é que vai errar, vai ter dificuldade, vai passar perrengue, né? Vai perder gente que você queria que ficasse com você até o final, por um motivo ou por outro, né? Vai levar muito não de investidor. E, nossa, tem tanta coisa que, assim, vai errar e que vai bater no roadblock, que vai ser difícil. É uma montanha-russa, né? A gente brinca que vida de startup parece vida de cachorro. Acontece muita coisa em uma semana, em um mês, né? Eu, quando me reúno com os meus conselheiros, mentores, com o meu board, assim, e aí vou lembrar da última conversa que eu tive, eu percebo quanta coisa aconteceu. Então, eu acho que essa coisa do foco no consumidor é um ingrediente. Mas se a gente pensar um pouco mais numa dimensão humana, numa dimensão de soft skills, né, não de como que a gente deve fazer a startup, porque acho que tem vários pilares aí. O Steve Blank fala, sai do prédio, fala com o consumidor, né? Erra rápido. Tem várias coisas importantes aí no playbook de fazer uma startup. Mas eu acho que tem uma coisa invisível que é o que provavelmente vai fazer com que os founders e os líderes e a equipe consiga lidar com todas as dificuldades e saber driblar essas dificuldades, porque tem dificuldades que são reais. Você vai para o fundraising, não consegue fundraising, né? Então não é muito uma coisa que é resiliência, eu acho que criatividade, resiliência, para mim, é uma das características mais importantes que eu me apoio, né? Mas acho que tem outras também, como, por exemplo, você ficar de bem com a sua vulnerabilidade. Porque quando você aceita que você não é perfeito, que você não consegue fazer as coisas sozinho, você consegue dar mais espaço, aí, de novo, né, para o seu time. Gente, eu acho que é a coisa mais importante de startup, e consegue pedir ajuda, né, para quem está em volta, para os mentores, entrar em programa de aceleração, né, saber mostrar a sua vulnerabilidade, e daí poder aprender com quem já passou por isso e quem pode te trazer uma visão nova daquilo que você está enfrentando, que é o ponto da resiliência, né? E eu acho que os soft skills são muito importantes, me ensinaram muito a fazer um blend, né, uma união junto com os hard skills. Você tem que ter organização, você lidera time, você faz contratação, você deploy o produto, você faz venda, pega feedback, faz relatório. Mas nisso tudo, se você tiver essa consciência de que a gente não sabe de tudo, né, e que vai errar, e que tudo bem errar, e que essa resiliência vai te fazer seguir para frente, eu acho que tem aí algumas coisas que te preparam para dar certo, né? Te preparam para saber driblar com essas coisas todas, sem contar com o mental health, né? Que é uma coisa super importante aqui no Vale, o famoso burnout, né? Porque a rapidez também, eu acho que é uma coisa muito intrínseca de startup, do ecossistema, de estar em startup, né? Você está ali conversando com quem está no mesmo estágio que você, olhando para quem já passou por esse estágio, então mentores ou investidores anjos, né? E depois os investidores. Eu acho que isso tudo tem um peso muito grande para o nosso mental health, nosso e de todos os nossos líderes dentro da empresa, porque tem uma transparência importante também numa cultura positiva, né? Então você está dividindo aquilo com o time, no seu all hands meeting, né? Nos seus OKRs, e aí você trazer essa esfera da resiliência, trazer a vulnerabilidade, eu acho que faz um balanço aí
bacana de tudo bem errar, e a gente está aqui junto, e vamos pedir ajuda e vamos seguir em frente. Acho que são coisas importantes também de ser faladas quando a gente está falando de startup, porque para mitigar um pouco essa coisa que você falou de parece mítico, não é mítico nem um pouco, assim, vem conversar comigo quem quiser fazer startup, que eu vou falar várias vezes, aplica para outros trabalhos. Eu acho que tem uma coisa de você ser startupeiro quando você tem muita paixão e você tem certeza que você quer resolver aquele problema e que você quer causar um impacto, porque senão tem muito trabalho para fazer aí na Salesforce, né? Tem muita vaga aberta e não é mítico, é um trabalho muito duro, um trabalho de 24/7 e que precisa ser falado além do playbook aí de coisas de como fazer uma startup. Eu tenho até um acréscimo, se me permite. Claro. A gente sabe que não tem receita de bolo, né? Então, tanto eu quanto você já aceleramos muitas startups, mas tem alguns comportamentos que a gente percebe que são comuns às startups que dão certo, né? Então, o primeiro desses fatores é como que essas startups, elas são se propõem a ser a melhor solução para o problema que elas querem solucionar, e elas usam tecnologia para isso. E à medida que as pessoas vão usando esses produtos e serviços, elas mudam o comportamento. Então, depois de anos, eu percebo como que o nosso comportamento, né, de 3, 5, 10 anos atrás foi mudando, de atitudes mesmo do dia a dia, né? Então, elas querem resolver problemas que são reais, problemas sociais, e usam tecnologia para isso. E é o fator que a gente fala de inovação disruptiva, que antes parecia um discurso, né, uma tese, e agora a gente percebe nas startups como que elas estão mudando o nosso comportamento e isso não tem mais volta. E esses ciclos, eles estão cada vez mais rápidos e mais curtos, né? Então, elas têm muita flexibilidade, os empreendedores, por estar num ambiente de extrema incerteza, eles conseguem se adaptar com mais velocidade. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para as nossas empresas, para ter essa agilidade também, né? Posso pegar aqui um gancho? Completando o que as duas estão falando, que eu fiquei pensando, né? A gente trabalha pensando no cliente, né? O que nós vamos fazer para proporcionar uma melhor experiência para o cliente. Mas a gente também trabalha pensando o que a gente vai fazer lá na frente, o cliente ainda não sabe, né, que ele gostaria. Então, a gente tem que pensar o que ainda não tem para você trazer. E como a Iona falou, lidar com a ansiedade, né? Eu tenho que entregar resultado, eu tenho que atender o meu cliente da melhor maneira possível, eu tenho que desenvolver a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, entregar o melhor serviço, melhor experiência para o mercado, né? Eu acho que hoje a gente vive muito, muito isso, experiência, né? O que é experiência, né? Tudo que a gente trabalha, tudo que você vende, está muito linkado na experiência, né? É isso aí, eu concordo muito com vocês. E esse comentário da Iona, para mim, é muito importante, né? É muito mais difícil do que parece criar uma startup. Quando a gente lê as notícias do jornal, empresa tal levanta rodada, empresa tal adquirir, a gente fala, uau, é só chegar lá, pegar uma grana de investidor, tá abundante o capital no mercado, e não é verdade, né, Iona? Mesmo aí no Vale do Silício, não é fácil levantar dinheiro, especialmente os primeiros cheques aí da sua startup. Então, a gente está num momento que é legal, né? Todo mundo está olhando para isso, faz parte das nossas vidas hoje como usuários, né? Como clientes, mas está longe de ser trivial. E falando agora, indo para o outro lado, continuando esse tema das startups, se vocês abrirem os talões de cheques aí de vocês, onde vocês apostam que a gente ainda vai ver grandes mudanças, né? Onde que a gente vai ver grandes transformações aí no mercado? Que setores vocês apostam? Eu já sei que vai ter um certo viés aí por um certo setor, mas eu vou deixar vocês falarem outros também. Vai lá, Dani, começa você aí. Onde que você coloca aí o seu dinheiro? Olha, para mim o top 1 é o mercado que une finanças e tecnologia, é onde está no dia a dia, né, das pessoas. Olha só o Pix, né? Como que o brasileiro aderiu ao Pix. É como se a gente tivesse mudado de patamar, né? De degrau. Muita gente que nem usava um cartão de crédito hoje já sabe fazer o Pix, é Pix para tudo, até nos memes, né? Então, para mim, o mercado
das startups que têm se organizado muito fortemente e para destravar a burocracia e trazendo novas soluções, inclusive para as pessoas desbancarizadas. Então, acho que pode ser uma crescente tendência de novos serviços, produtos e mudança do nosso comportamento, tá, no dia a dia das pessoas. O segundo é o mercado de saúde, e isso foi muito acelerado pela pandemia, né? Então, como que a telemedicina, o cuidado da saúde mental, para mim, pode escalar e ganhar muita força. Então, é como se quanto mais digital a gente está mais a gente precisa voltar para dentro, cuidar da nossa parte enquanto ser humano, né? E também o comportamento de antes a gente queria ter as coisas e agora a gente quer usar de forma compartilhada ou não necessariamente ter que comprar algo, né? Então, por exemplo, eu que estou muito convivendo com a Localiza, que é uma empresa que aloca carros, né? Então, antes eu percebo que todo mundo queria ter um carro, agora as pessoas passou por um momento de querer alugar um carro para momento de férias, para uma viagem, agora ao invés de comprar, as pessoas conseguem ter um carro por assinatura, né? Então, e ter sempre o melhor carro no momento que elas quiserem. Então, isso é uma mudança de comportamento e que a gente só percebe se a gente tem um olhar um pouco mais intencional, porque a gente vai fazendo, vai se adaptando quase sem perceber, né? Perfeito. E a transformação digital está nisso. A gente praticamente não percebe, a gente vai se adequando às mudanças, às novas maneiras de aprender, de se relacionar, de conviver e de fazer as coisas. Perfeito. Então, para mim, seriam esses 2 setores e mais prestar atenção na mudança dos comportamentos. Eu vou mais para uma linha de que o que eu gostaria, né? Perfeito. O que eu gostaria, pensando que a gente vive num país, numa região pobre, nós somos pobres, né? Eu gostaria de pensar que a gente trabalharia pensando nos mais vulneráveis, né? E eu acho que cada vez mais você pensar nessa economia inclusiva, né? Que ela existe. Eu trabalho dentro de comunidades com projetos sociais e ainda é uma economia ignorada. Eu acho que isso é extremamente importante, você ter a tecnologia pensando nisso, porque a grande maioria da nossa população, ela está lá, né? E eu também gostaria muito de pensar em educação, né? Que é o meu mundo nos últimos 8 anos, meus projetos pessoais, né? Eu acho que só existe transformação de verdade em qualquer sociedade, só existe crescimento a partir da educação. Enquanto as pessoas não tiverem educação acessível, a gente não vai ter uma transformação. Então, eu gostaria muito de pensar que a gente deveria focar muito em educação, porque educação é a base de tudo. Se a gente não começar com educação, nada disso que a gente está falando aqui hoje vai acontecer. Se a gente não proporcionar educação e educação de qualidade para os mais vulneráveis, a gente vai conseguir, vai continuar tendo essas diferenças gritantes que a gente vê hoje, né? E que são diferenças que me doem profundamente. Então, eu gostaria de pensar em a gente sempre ter, sabe, esse viés de educação em qualquer projeto que a gente estiver envolvido. Perfeito. E você, Tati, qual que é a sua visão? Olha, eu penso que todos os setores que lidam diretamente com o consumidor final, eles vão ser impactados, né? Por exemplo, os B2B. Eu acho que confiança de marca é cada vez mais transformador para as empresas, né? A gente vive um contexto de tanta incerteza. Então, você ter uma marca confiável, vista como confiável, ela é essencial para os negócios, né? Falando um pouquinho do ponto de vista da Salesforce, a maneira como os clientes interagem com os negócios e também suas expectativas em relação a essas empresas, elas passaram por uma mudança enorme nesses últimos anos, né? Exemplo, os B2B, as marcas que prevalecerem e que se adaptarem melhor aos clientes mais exigentes, as novas formas de compra de produtos e serviço, aprender a lidar com situações de negócio imprevisíveis, como foi a pandemia, a crise de supply chain e outras que certamente virão. Então, eu apostaria nos setores que estão diretamente relacionados com o consumidor final e dei um exemplo aqui com os B2B. Você, Iona, o que você está vendo tanto aqui quanto aí de tendências? Eu acho que eu vou um pouco na linha mais abrangente como a Tati, mas eu vou ser mais específica. Eu acho que as verticais, as empresas que estiverem trazendo em qualquer vertical AI, inteligência artificial
e análise de dados live, imediata, vão se destacar. Eu acho que a inteligência artificial, ela hoje já está muito mais próximo de ser o nosso arroz com feijão, né? Alguns lugares, aqui já está em praticamente tudo que você compra e tudo que você faz. Na China, muito mais deployed, até porque o governo chinês, ele investe e ele aplica de uma maneira massiva, muito mais fácil e rápida do que nós, aqui do lado do Ocidente, que precisamos passar por várias policies, né? Precisa de uma série de autorizações para fazer o que a China não precisa de autorização. Então, eles estão muito mais na frente do que a gente no uso e no manuseio e no resultado de inteligência artificial em qualquer vertical. E isso dá uma agilidade e uma rapidez muito grande na entrega para o consumidor, do que quer que seja, que você esteja fazendo, qualquer vertical. E eu acho que a pergunta é, se a gente quiser trazer, então, mais rapidez nesse conhecimento, nessa usabilidade da tecnologia de inteligência artificial e machine learning, no que quer que a gente faça, né, no B2B ou no fintech, health tech, agrotech, HR tech, e-commerce, o que quer que seja, eu acho que a gente vai cair na educação. Porque hoje a gente tem uma escassez de talento. Então, um dado assim, super legal que para a gente pensar a pesquisa, eu tinha anotado aqui, cadê a fonte da pesquisa? Depois eu dou a fonte da pesquisa. Diz que o brasileiro demora 1 hora para fazer a mesma tarefa que o americano demora 15 minutos para fazer. E que o alemão e o coreano demoram 20 minutos para fazer. É lógico que não é porque o brasileiro é incompetente ou preguiçoso. É claro que não. A gente tem o mesmo talento e o mesmo potencial que qualquer outro povo, certamente. Eu acredito piamente nisso. A diferença é a preparação do brasileiro. É a qualidade da escola, da faculdade e do ensino continuado. É o que o americano que faz aquilo ali em 15 minutos, o coreano, ou quer que seja, em 20 minutos, aprendeu para fazer aquilo daquela maneira melhor. Que o brasileiro não tem esse tipo de apoio de infraestrutura. E outra coisa é a infraestrutura das empresas também. Eu acho que as ferramentas mesmo, né, os softwares, né, acho que a Salesforce está aí para mostrar isso. Ela é a melhor empresa do seu setor e ela é cara. Então, assim, os americanos conseguem usar muito mais a Salesforce do que o Brasil. Assim, meu sonho é que a gente possa usar a Salesforce, todo mundo use a Salesforce. Sem dúvida nenhuma, são os melhores softwares e ferramentas para performar aquele processo. Se o brasileiro, em média, não tem acesso às melhores ferramentas, não tem educação, treinamento continuado, ecossistema de aprendizagem no seu dia a dia, né? Sem contar aqui com escola e com faculdade, né? Quando ele entra nas empresas, a gente vai ter esse gargalo. E aí a gente pode até olhar para as tendências, mas a gente realmente pensar em quem vai poder aplicar essas tendências no dia a dia, a pergunta ela muda um pouco de ângulo e é assim, quais os setores vão ter mais investimento para poder trazer essas tendências e preparar toda a sua equipe, o seu time para lidar com isso. Aí concordo com a Dani. Acho que fintech está ganhando, porque fintech traz um resultado mais imediato, né? E com retorno mais imediato para os seus investidores. Mas não é porque fintech é fintech, porque todos os setores podem trazer muito resultado e muita eficiência e muita transformação, sem dúvida nenhuma, com o uso de inteligência artificial, machine learning e análise de dados. Agora, o gargalo das pessoas vai continuar existindo. Perfeito. E eu acho interessante isso que a gente está falando aqui, né? Às vezes a gente olha um setor e pensa, o setor financeiro, fintech, tá resolvido. Olha quanta fintech tem no mercado e a gente olha quantos desbancarizados existem, quanto problema... Quer dizer, o problema não é porque a gente está falando muito sobre um determinado assunto que a gente resolveu um problema, né? E a gente tem tantas oportunidades. Olha a energia, por exemplo, né? Olha a crise que a Rússia, né, causando com, né, ela fornece boa parte do gás aí que a Europa consome e a gente ainda não resolveu esse problema. A gente cria tanta tecnologia, a gente não resolveu problemas básicos. Mas eu queria pegar esse gancho que a Iona falou e falar de educação. Como é que vocês acham que esse é um mega problema e é um problema que, como a Andrea falou, destrava tudo, né? Destrava tudo. Como é que a gente resolve este problema?
agora falando do nosso contexto aqui, qual é a visão de vocês de como a gente supre, não só a mão de obra no setor de tecnologia, mas supre mão de obra qualificada e eleva, como o André falou, geral a população, o nível da população, né? O que vocês acham? Vou começar por você, André. O que você acha que a gente pode fazer? Eu vou até falar um pouquinho a mais do que a Iona falou, né? Eu tive uma experiência de 3 anos no Japão. Então, se a gente pensar que um americano faz em 15 minutos, você pega uma criança japonesa, tudo aquilo que você se especializou a vida inteira, ela faz melhor do que você com 8 anos de idade, né? Então, mas a gente está falando aí, tudo isso tem o quê? A base de educação, a educação de qualidade, né? Então, aqui no nosso país, infelizmente, muito mais falta de recurso e de mão de obra especializada e de inteligência por conta dessa falta dessa base. A sua pergunta é a pergunta de $1 bilhão. Como resolver? Primeiro, que não existe vontade política de resolver a situação no nosso país. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria e muito importante. Eu acho que nesses últimos anos, o que a gente tem visto e que tem apoiado demais são as iniciativas privadas apoiando iniciativas na área de educação. Aí sim, porque vontade política não existe vontade política, porque é muito conveniente para os governos que a gente continue sem educação, né? Então, eu acho que cada vez mais as iniciativas privadas estão apoiando, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho há 8 anos com educação e trabalho em projetos de educação inclusiva, né? A Eméritos, chegando na América Latina agora, o nosso principal valor e a nossa principal missão é levar educação de altíssima qualidade a um preço affordable, acessível, né? Então, a gente tem os maiores parceiros do mundo, MIT, Kellogg's, Harvard. Então, como é que a gente faz essa educação de altíssima qualidade chegar a quem precisa, né? Então, a gente tem essa solução dentro de casa e isso para mim me deixa muito feliz e me deixa muito ansiosa e com muita pressa, né, de como que a gente vai fazer isso. Obviamente, a gente quer fazer isso em grandes volumes através do B2B, como falou a Tati, mas eu acho que a gente tem que pensar no B2C. Como que a gente faz isso chegar nas comunidades, né, para quem realmente vive uma situação vulnerável. Perfeito. E Dani, você também tem projetos, né, nessa área. Então, comenta um pouquinho o que você está fazendo, qual que é a sua visão sobre como que a gente pode, de alguma maneira, ir na direção da solução, né, desse problema. Legal, Pedro. Primeiro, eu quero colocar o fator educação, convidar as mulheres que estão nos assistindo aqui para serem protagonistas da sua carreira, né? Então, pensar na sua história, na sua carreira, nos seus próximos passos de forma estratégica e intencional. A gente precisa ter esse papel de protagonista, né? E queria compartilhar com vocês que o Orbe tem uma frente de trabalho que chama Orbe Academy, que é uma frente que quer reduzir o gap entre o mercado de trabalho e os profissionais de tecnologia. Então, nós temos uma parceria com a Sirius Education, que é uma nova edtech fundada pelo Felipe Matos, onde tem capacitação num período de 6 meses, muito baseada em formação prática, mão na massa e atendendo demandas reais de grandes empresas. E tem um diferencial que é uma capacitação reconhecida pelo MEC. Então, isso é um grande diferencial no mercado. E temos uma parceria também com a Digital Innovation One, liderada pelo Iglá Generoso. Então, a gente oferece 130 mil bolsas de estudo gratuitas em formação nas habilidades digitais. Então, nesse momento, estamos rodando 4 programas de formação em formato de bootcamps. Além da formação, da capacitação gratuita, temos tanto a parte de metodologia para aspectos tech quanto comportamentais, para ensinar as pessoas como se posicionar numa entrevista de emprego, dicas de carreira, né, de estratégia de carreira. E também tem um apoio no reposicionamento, na colocação desse profissional no mercado de trabalho. E isso acontece com as empresas que patrocinam esses bootcamps. Nesse momento, nós temos bootcamps rodando da MRV, Interlocalize, da Startup Take. E agora, dia 29 de março, vamos abrir uma turma, 10 mil bolsas, para oferecer para mulheres, especificamente, para a gente incentivar, né, ter mais mulheres nesse mercado de tecnologia.
para uma formação de web game designer, né, developer. Então, é uma nova tendência também, né, o mundo dos jogos, da gamificação, e a gente quer dar esse empurrãozinho para ter mais mulheres nesse setor também. Muito legal, várias iniciativas aí, olha, vê, 2 abordagens, né, complementares. E você, Tati, como é que você vê o papel da educação, ou como que a gente consegue mover a agulha? Vamos para uma terceira iniciativa, né? A Andrea falou bem que hoje a iniciativa privada está puxando essas frentes de educação. Dani, fiquei feliz em escutar o seu projeto também, né? Porque a Salesforce também tem projetos nessa linha para democratizar a educação. A gente tem uma plataforma gratuita online gamificada chamada Trailhead, né? E muito por conta, todas as empresas de TI estão numa corrida por profissionais, né? Então tem bootcamp para tudo quanto é lado. A gente tem um número enorme de pessoas desempregadas no nosso país e que precisam se requalificar para poder ocupar uma dessas vagas de trabalho, né? Só falando de Salesforce, existe um estudo do IDC chamado Salesforce Economy que prevê que até 2026, no mundo, serão 9,3 milhões de vagas diretas e indiretas geradas no nosso ecossistema. No Brasil, a gente está falando de 1,2 milhões de postos de trabalho, em clientes, em parceiros e até na própria Salesforce, né? Então, como é que a gente faz para atrair essas pessoas a consumirem esse conteúdo? Porque vai passar a atrelar a autodisciplina. Parte desse estudo vai ser solitário. A pessoa vai estudar online, vai ter que aprender, vai ter que se reunir com grupos de estudo para tirar dúvidas e etc. Ou a gente conseguir plugar vários programas, né? A Dani comentou um pouquinho aí de um dos programas de bootcamps para formar developers, e qual que é o próximo passo para ele? Não sei, de repente escolher alguma empresa para se especializar, seja ela Salesforce, AWS, Google, não sei, né? Então, assim, eu acho que hoje o mundo de educação ele está bem complexo, tem curso para tudo quanto é lado, tem gente que pode consumir esses cursos, mas a gente precisa aumentar o conhecimento das pessoas. A Dani está convidando as mulheres que estão nos assistindo hoje, mas a gente tem que convidar todo mundo, né? Eu mesma tentei e faço várias iniciativas com instituições que atendem minorias não favorecidas, né? E muitas vezes eu estou conversando ali com a pessoa que toca aquela instituição, mas eu não tenho o contato das pessoas que ela assiste. Então eu dependo dela para fazer uma campanha para as pessoas, para que as pessoas conheçam o Salesforce, Trailhead, se interessem, porque sim, existem muitas vagas no mercado. Então acho que é aí que está o nosso maior desafio, conectar todas essas iniciativas e gerar conhecimento para a população, que se especializando, tenho certeza que vai conseguir um emprego melhor, conseguir mudar de carreira. Eu tenho N exemplos, se a gente tiver um tempinho agora no final, a gente comenta de alguns exemplos práticos. Mas que legal ouvir disso tudo. E Dani, vou te procurar depois para a gente bater um papo. E olha que interessante, né? Que nem a Andrea falou, que a iniciativa privada puxando, né, a educação por uma necessidade muito clara. Eu preciso suprir, né, profissionais para conseguir entregar soluções, utilizar, né, tem um problema imediato, né, de mercado que a gente está tentando resolver. E o ingrediente importante aqui, né, Tati? Nada disso vai funcionar se a gente não tiver acesso. Exato. Porque a acessibilidade aqui nesse Brasil é outro problema. É outro problema. Porque nesses últimos 2 anos a gente viu que a grande dificuldade das crianças, principalmente, de estudar remotamente. Não estudaram, não estudaram, porque não tem acesso. Então, se você vai dentro de uma família, de uma comunidade, em que tem um celular para ser compartilhado por 6 pessoas, essa criança não estudou por 2 anos. Né? Então, a gente tem um problema sério aqui também de acessibilidade. Perfeito. E você, Iona, qual que é a sua visão? Eu concordo totalmente com o que o pessoal falou. Acho que a Tati parece que leu minha cabeça quando eu criei a Education Journey. Assim, uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer é de juntar essas pontas, né? Tem iniciativa, tem pessoas procurando, tem muitas oportunidades e muitos cursos e muito conteúdo de todas as coisas, não precisa ser só de tecnologia. Aí as pessoas que querem não conseguem achar. Então, assim, o que vem muito na minha cabeça é, de uma forma resumida, desenvolver o ecossistema das pessoas que querem ter algum tipo de avanço nas suas carreiras ou mudança na sua carreira, né? Por quê?
Pesquisas do World Economic Forum mostram que 85% dos trabalhos em 2030 não existem. É bem alarmante isso, né? Se você pensar que, enfim, outro dado é que, já é um dado bem conhecido, 85 milhões de postos de trabalho, de empregos, vão ser transformados pelas máquinas, né? Eu acho que essa coisa de vão ser roubados pelas máquinas, eu não acredito nisso, porque essas 85 milhões de pessoas vão ter oportunidade de fazerem outras coisas que a gente vai precisar de qualquer maneira. E aí eu acho que o grande lance é enxergar essa transformação que a gente está vivendo, que é totalmente holística, acontece em todos os países, em todos os mercados, de uma maneira como que a saída que eu vejo é ofertar requalificação e aperfeiçoamento, que é a coisa de fazer curso, as oportunidades que a Dani trouxe, você dar acesso à educação e à oportunidade para pessoas que querem fazer e que não conseguem chegar. Então, de uma maneira bem zooming out, né, um olho de peixe aqui, é a gente olhar essa transformação, essa grande mudança que a gente está passando, como uma requalificação e aperfeiçoamento dos skills. Mesmo que você faça marketing há 20 anos, o marketing mudou. A gente está falando agora de marketing digital, que tem que aprender a usar as ferramentas e tem que usar as métricas, porque você vai conseguir trazer muito mais qualidade para a entrega do produto final do seu consumidor, né? Se você está entrando no mercado de trabalho, um outro dado super interessante é que 65% das crianças que hoje estão no primário, quando chegarem no mercado de trabalho, vão ter trabalhos que hoje não existem. A gente não sabe quais serão as novas demandas daqui a 10 anos, né? Então, se a gente tiver um ecossistema de aprendizagem, se a gente juntar todas as pontas da iniciativa privada, diversos exemplos aqui concretos que a Dani trouxe, né? E os cursos que a Tati falou, e a gente puder fazer isso com acesso, eu acho que a gente vai dar o caminho das pedras para as pessoas acharem o que elas gostam de fazer, onde é que está a sua paixão. Eu acho muito interessante a gente não deixar de fora aqui nessa conversa que o grande lance na vida é você fazer o que você gosta, você achar seu propósito, é você ser apaixonado, né? Porque aí você vai dar um pulo da cama, você vai enfrentar todos os desafios e você vai conseguir transitar nas mudanças da vida que vão continuar acontecendo, né? Acho que tem aí essa teoria da disrupção, né? Que ela acontece de tantos em tantos anos. Então não vamos achar que é só agora que está acontecendo essa transformação. Aconteceu também na Revolução Industrial, aconteceu em outros momentos do mundo e vai acontecer de novo. Então, o pilar fundamental para a gente lidar com isso, que é o que a gente acredita na Education Journey, por isso que a gente existe, é de trazer a oportunidade de requalificação e aperfeiçoamento da mão de obra com as empresas. Porque como não existe uma receita de bolo, né, e uma bala de prata, isso tem que ser trazido para o nível personalizado. Então, cada empresa tem um setup diferente, né? Uma audiência diferente, um produto diferente, e cada time das empresas e cada pessoa de cada time. Então, a gente faz esse olho de peixe, essa análise de olho de peixe, mas é importante também trazer para a realidade, para o passarinho lá fora, para a gente trazer e aí? O que a gente faz então quando sai dessa live, né? Como é que a gente consegue não surtar? Né? Porque são tantas transformações, assim, os dados são tão alarmantes, né? E o que a gente faz na prática? Eu acho que na prática a gente traz essa personalização para desenvolver o talento de cada um e que cada um possa, então, achar seu propósito ali dentro da empresa, do seu time, ou da sua startup, ou do seu mestrado, né? Porque existe, eu acho que uma coisa muito, muito genial é o que diferencia a gente das máquinas, que é a criatividade, né? Então, se a gente, de novo, trouxer mais um elemento aqui para essa equação, a criatividade é uma coisa que a gente tem que ouvir, tem que respeitar. O que você quer fazer, sabe? E aí sim a gente pode direcionar para esses cursos e essas oportunidades que a Tati e a Dani estavam falando. Muito legal.
Bom, eu tinha muito mais assunto que eu queria cobrir aqui com vocês, mas a gente está infelizmente chegando ao fim aqui do nosso painel e eu queria agradecer muito a participação da Dani, da Andrea, da Tati, da Iona. Acho que trouxe muitos insights e vamos pegar a sua provocação, né, Iona? E agora, né? O que a gente sai daqui e vai fazer, né? Como que eu vou me capacitar, como que eu dou o primeiro passo de transformação na minha empresa? E eu acho que a gente precisa desses agentes de mudança e é muito legal que vocês estão liderando aí vários movimentos em paralelo. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado por vocês terem participado aqui do nosso debate. Muito obrigada. Legal. E obrigado a você que está nos assistindo. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu e continuem aí com o nosso evento.